O que nós estamos para fazer aqui não é para amadores. Vamos lá. Eu tenho essa base de dados. O que é que eu tenho? Eu tenho a equipe e tenho o jogador correspondente a esta mesma equipe. O que é que está a acontecer aqui? Eu tenho uma lista de equipes, por exemplo, tenho aqui Barcelona, Real Madrid e PSG. Se eu for a clicar, por exemplo, em Real Madrid e venho para aqui em jogadores, o Excel tem que me retornar jogadores do Real Madrid, conforme vocês estão a ver. Se eu for a trocar aqui para, por exemplo, PSG, o Excel ele tem que me devolver a lista de jogadores do PSG. Vamos lá trocar aqui para PSG. PSG. Eu quero que o Excel me devolva o quê? Jogadores do PSG, simplesmente. Se eu trocar aqui para Barcelona, aqui eu trocar para Barcelona, aqui tem Barcelona, o Excel tem que me devolver simplesmente jogadores do Barcelona, conforme vocês estão a ver. Como é que nós vamos fazer isso? Então, eu vou te mostrar agora neste vídeo essa dica que não é para amadores, não é para pessoas que estão a brincar com o Excel, é para pessoas que estão a trabalhar com o Excel a sério. Então, vamos lá, fazer isso do absoluto zero. Antes, vou pedir com que você se subscreva no canal, deixe um like, por favor, e compartilhe esse vídeo, porque essa dica vai ser muito faia, ok? Então, vamos lá. Eu tenho aqui minha planilha de dados, em que eu tenho as minhas equipes e os jogadores correspondentes a essas mesmas equipes. Eu vou copiar tudo isso aqui para ir recomeçar todo o trabalho de zero numa nova planilha, para te mostrar o passo a passo. Marquei tudo, copiei e vou para uma nova planilha, né? Vou para uma nova planilha, esta aqui. E depois Ctrl V, deixei tudo aqui, né? Vamos organizar isso aqui. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho aqui as equipes, por exemplo, Barcelona, Real Madrid e PSG. E aqui marquei as equipes, né? Fiz uma lista das equipes. Vamos lá construir a nossa base de dados do zero. Venho para aqui, construo, ou melhor, abro uma nova planilha. Então, ao abrir uma nova planilha, eu primeiro vou pedir o que é a lista de equipes. É isso que vamos fazer agora. Por exemplo, equipes. E nesta coluna A, nós vamos querer que ele nos devolva as equipes. E na coluna B, vamos pedir que ele nos devolva quem? Os jogadores. Os jogadores, né? Vamos lá, os jogadores. Eu vou fazer isso aqui um pouco mais aberto, só para você ter uma boa visibilidade. Então, depois eu vou transformar isso aqui numa tabela, porque eu quero uma tabela que vai fazer todo esse movimento. Vou transformar primeiro para uma tabela dinâmica. Vou marcar aqui, né? E depois venho para formatar tabela e tabela dinâmica. Depois vou dizer que a minha tabela tem cabeçalhos. Nesse caso, as equipes de jogadores representam o meu cabeçalho. Vou clicar em OK. Ele me criou uma tabela. Então, vamos lá começar. Eu quero que aqui ele me devolva a lista das equipes, não é? Vamos lá abrir mais um zoom aqui. Ou melhor, vou abrir o zoom daqui para vocês poderem estar a ver bem o que está a acontecer. Assim está bem visível, ok. Aqui eu vou pedir com que o Excel ele me devolva a lista de equipes que eu tenho, que são essas equipes aqui. Barcelona, Real Madrid e PSG. E organizei a lista aqui do lado, né? Como é que nós vamos fazer isso? Aqui ainda é o nível básico do Excel. Então, vamos lá começar. Vou para guia dados. Então, vamos usar um conceito de validação de tabelas, né? Vou para guia dados. Estando na guia dados, vou para a ferramenta de dados. Ferramenta de dados é aqui. E na ferramenta de dados, venho para aqui para essa opção aqui, de validação de dados. Vou clicar nela. Ao clicar nela, ele vai me abrir esta caixa. Então, eu vou dizer o Excel, o que é que eu quero? Eu quero uma lista, não é? Eu quero uma lista de equipes. Então, ao marcar na lista, venho para aqui na fonte, onde o Excel vai me pedir aonde que estão essas mesmas equipes. Então, eu levo o meu cursor do mouse, venho para aqui, eu digo ao Excel, as minhas equipes são essas aqui, assim. São essas aqui as minhas equipes. Vou clicar em OK. Cliquei em OK. A partir de agora, o Excel já sabe que nesta coluna aqui, ele tem que me devolver as equipes, conforme vocês estão a ver aqui. Real Madrid, Barcelona e PSG, ou dependendo do número de equipes que você for a colocar. Agora eu quero ao Excel que eu, ao colocar o PSG aqui, ele me retorne os jogadores do PSG. Como é que nós vamos fazer isso? Normalmente, para as pessoas que ainda são amadores no Excel, estariam a usar o PROC-V. Só que o PROC-V tem uma dificuldade muito grande para estes casos aqui. Porque ao usar o PROC-V, eu teria que ter a lista das equipes na primeira coluna.
Ou a pessoa poderia usar o PROCH, conforme nós estamos a ver aqui. Só que no PROCH, o que é que ele vai fazer? Ele vai me pedir simplesmente um único jogador para ele devolver. Eu não quero que ele me devolva um único jogador, eu quero que ele me devolva a equipe completa, não é? Como é que nós vamos fazer isso? Então, eu venho para aqui, vou usar uma função aqui no Excel, que é a função chamada indireto. E como é que essa função funciona? Vamos colocar aqui igual indireto. Vamos lá, indireto, vou procurar aqui por indireto. Aqui está. Para quem usa em inglês, vem escrito indirect. Então, depois disso eu vou marcar, neste caso, a referência do texto. Essa função só me pede este parâmetro, que é a referência do texto que eu quero que ele retorne. E eu vou dizer que eu quero o que for selecionado aqui. Depois vou fechar parênteses. O que for selecionado aqui, eu quero que você me devolva aqui, conjunto pertence. E vou clicar em OK. Ao clicar em OK, ele vai me dar este erro aqui de referência. Por que é que o Excel está me dar este erro? Porque o Excel não sabe o que é PSG. O Excel não sabe o que é Real Madrid. O Excel não sabe o que é Barcelona. Eu preciso ensinar, eu preciso demonstrar ao Excel que estes senhores aqui, o Barcelona, por exemplo, refere-se a estes jogadores aqui. O Real Madrid refere-se a estes jogadores e o PSG refere-se a esses jogadores. E como é que eu vou ensinar isso ao Excel? Calma, respira, que eu vou te abrir agora o jogo. Aqui vamos usar um novo conceito do Excel, que se calhar você poderia não ter conhecimento, que chama-se de definição de nomes. Como é que isso funciona? A definição de nomes, simplesmente eu vou dar um certo nome ao Excel e vou dizer a que esse nome ele se refere. Onde é que nós vamos encontrar esse conceito? Vamos para a guia de fórmulas e venho para aqui no nomes definidos. Então vamos para definir nome. Eu vou primeiro marcar, por exemplo, o Real Madrid. Marquei e venho para definir o nome. Então o que é que eu quero? Eu quero dizer ao Excel, ao encontrar este nome aqui, Real Madrid, senhor Excel tem que ficar a saber que Real Madrid refere-se a estes jogadores aqui. Estes jogadores, vou marcar também a célula em branco e vou clicar em OK. Senhor Excel, o senhor Barcelona, vou marcar Barcelona, venho para definir nomes. Então já está aqui, nome Barcelona. Aqui se refere, então aqui embaixo, aqui onde vem, aqui se refere-se a, o Excel está de perguntar, Barcelona refere-se ao quê? Então eu vou dizer, Barcelona refere-se a estes senhores aqui. E vou clicar em OK. PSG também. Se calhar até podes não marcar mesmo, vir simplesmente aqui, definir nome e escrever PSG. Só que tem que escrever do jeito que vem na sua tabela. Então, ao encontrar senhor PSG, senhor Excel, por favor, me devolva estes senhores aqui que são os jogadores do PSG. Depois vou clicar em OK. Agora, quando volto para a minha planilha, veja que Barcelona, ele já pelo menos conhece um jogador do Barcelona. Deixa lá centralizar isso só para vocês terem uma melhor visibilidade. Vamos lá, centralizei. Então, Barcelona, ele já me devolve Piqué. Piqué que é o primeiro nome que está no Barcelona, não é? Se eu venho para Real Madrid, por exemplo, Real Madrid, ele me devolve Benzema. Se eu venho para PSG, ele me devolve Messi. Mas não é isso que eu quero. Eu quero que ele me devolva a lista dos jogadores. Senhor Excel, eu quero a lista dos jogadores. Não quero um único jogador. Eu quero poder escolher o jogador do PSG que refere-se aqui. Como é que eu vou fazer isso? Venho de novo para aqui, onde tem a função indireto, né? Vou copiar esta função aqui. Só simplesmente Ctrl C, já copiei. Depois disso vou fazer o quê? Venho para validação de dados. Clico aqui, vou para validação de dados. Então vou para dados e validação. Depois de validação, senhor Excel, eu quero uma lista. Agora o Excel de novo vai me pedir a fonte. Só que agora na fonte eu não vou colocar aquela fonte lá. Eu vou dizer que eu quero esta fórmula aqui que eu fiz indireto. Então vou apagar essa parte de equipes.
Aqui onde vem equipes, dentro de parênteses. E vou dizer que eu quero indireto do que for selecionado aqui. Não é? Depois vou clicar em OK. Veja o que acontece. Se eu estou no PSG, venho para aqui, eu tenho uma lista dos jogadores do PSG. Estão aqui Neymar, Messi, Mbappé, Sérgio Ramos, Marquinhos e aquele espaço em branco lá. Que se eu for a preencher lá, o Excel automaticamente vai colocar aqui. Se eu for a mudar aqui no PSG e vir para Barcelona, ele vai me dar a lista dos jogadores do Barcelona. Aqui está. Se eu for a mudar aqui para Real Madrid, aqui, ele vai me dar a lista dos jogadores do Real Madrid. Isto vai evitar com que você cometa erros na sua base de dados. Para quem trabalha com análise de dados, sabe quanto custa ter dados mal escritos, quanto custa ter dados que não são correspondentes, quanto custa ter dados errados. Se o senhor usar essa automação aqui, o senhor não vai precisar mais de cometer esses erros. Não vai mais acontecer isso de aqui ter Real Madrid, por exemplo, na equipe e de repente colocaram um nome que não corresponde à equipe. Aqui é tudo automático. É só marcar, você está a brincar. Você marca aqui, PSG. Vem para aqui, automaticamente ele vai te trazer os jogadores do PSG. Não há erro, não há nada. Se você gostou dessa dica que eu deixei, se você gostou desse ensinamento, por favor, deixa um like para dar suporte no canal, que nós voltaremos com mais novidades fortes. Senhores, aqui nós queremos criar pessoas que são baras no Excel, não pessoas que estão a tratar brincadeiras, né? Então, eu espero por si no próximo vídeo. Tchau, tchau e até já.